Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hugo. Vamos começar a nossa aula de História Regional? Bem, o caderno base 1 de atividades tem como tema principal a questão da conjuração baiana e da inconfidência mineira. Então eu peço que você preste atenção na explicação do professor para que você tenha em mente esses conteúdos para entender as perguntas e resolvê-las da melhor forma possível. Tudo bem? Então vamos à nossa explicação. Bem, é importante entender que a conjuração baiana e a inconfidência mineira ocorreram lá no século XVIII, né? E elas foram movimentos emancipacionistas ou separatistas, aonde os colonos brasileiros tinham o interesse de se separar de Portugal, né, da colonização. Estavam questionando justamente a dominação portuguesa e o pacto colonial, ok? Então foram movimentos emancipacionistas no Brasil colonial lá do século XVIII. É importante compreender que essas revoltas, né, essas rebeliões, né, essas insatisfações e descontentamentos dos colonos foram baseadas naqueles ideais iluministas, né? Muitos desses ideais, dessas ideias chegaram ao Brasil a partir do século XVIII, né? Porque muitas pessoas foram estudar na Europa, né? Muitas pessoas deram a oportunidade dos seus filhos irem estudar na Europa e eles voltaram, né, para o Brasil colonial, e nessa volta trouxeram com eles algumas leituras relacionadas ao iluminismo. Então há um clamor muito forte pela liberdade, né, pela libertação. Isso é muito interessante da gente entender dessas duas, né, revoltas coloniais, ok? Esses dois movimentos. Bom, vamos então colocar um do lado do outro, como está aqui no quadro, para compreender um pouquinho mais deles, tá? Então a conjuração baiana ocorreu em Salvador, na Bahia, e o ano foi 1798, ok? O lema é Surge nec mergitur. O descontentamento principal das pessoas era em relação às desigualdades sociais, né, e os altos preços dos alimentos e das matérias-primas, né? Então tudo isso gerava um descontentamento, principalmente a questão das desigualdades sociais. Por exemplo, a maior parte dos conjurados baianos tinham como opinião que os escravos negros tinham que ser libertados, né? Os envolvidos, os alfaiates, inclusive a conjuração baiana, por muito tempo foi conhecida como a revolta dos alfaiates, tá? Os escravos, os negros libertos e camponeses. Isso quer dizer que a conjuração baiana teve um caráter popular, ou seja, a maior parte dos participantes, das pessoas que fizeram a revolta, eram de classes populares, eram do povo, ok? Bom, o José da Veiga, o que aconteceu, né, nessa revolta? O José da Veiga denunciou ao governador da Bahia, né, sobre o movimento. Então, ele delatou, ele denunciou que esse movimento ia acontecer em tal dia, em tal hora. O exército, né, colonial se organizou e todos os líderes foram condenados e exilados, ou seja, expulsos do Brasil. Mas os negros Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus foram enforcados em praça pública na cidade de Salvador.
para servir de exemplo e botar medo dos colonos brasileiros da Bahia para que não se revoltassem mais contra os portugueses. Bem, a Inconfidência Mineira também vai ter descontentamentos muito semelhantes, porém temos ali algumas diferenças. Já começa pela localidade e a data. A Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais no ano de 1789, quase 10 anos antes da Conjuração Baiana, ok? O lema é Libertas quae será também. Esses lemas estão em latim, depois a gente pode comentar os significados deles, ok? Esse lema, inclusive, está na bandeira do estado de Minas Gerais até hoje em dia, ok? A insatisfação dos colonos era em relação aos altos impostos da produção de ouro. Então aqui já era uma outra realidade. Haviam impostos muito caros em cima da produção aurífica, né, que ocorria ali na região de Minas Gerais. Um desses impostos, por exemplo, era chamado de o quinto, né, que era a quinta parte que era destinada à coroa portuguesa, né, que deu a origem àquela fala que as pessoas comentam de vez em quando, né, o quinto dos infernos, né, por conta que as pessoas estavam descontentes com esse tipo de imposto. Outro imposto era a derrama, né, quando uma cidade não dava o tanto de ouro que a coroa necessitava, eles derramavam, né? Iam de casa em casa pegando aquilo que fosse de valor das pessoas. Então tudo isso descontentou, né? Mas descontentou principalmente as elites, as pessoas que tinham posses. Então aqui temos uma diferença. Os envolvidos na Inconfidência Mineira, na sua maioria, eram aristocratas, ou seja, pessoas que tinham posses, tinham terras, eram proprietários, a classe média que vivia nas cidades, os militares e religiosos, ok? Então, o caráter da Inconfidência era elitista. A maior parte era a elite que fazia parte e contestava Portugal. O que ocorreu? O Joaquim Silvério dos Reis delatou, denunciou, mandou uma cartinha para o governador de Minas Gerais sobre os inconfidentes, sobre esse movimento. E todos eles foram presos e condenados. Na Inconfidência Mineira, apenas um foi condenado à morte, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido, você provavelmente vai lembrar, por conta do feriado, como Tiradentes, tá? Então, ele era conhecido por esse apelido, ok? O Joaquim José da Silva Xavier foi executado também, enforcado em praça pública, esquartejado, seu corpo foi cortado em várias partes e foi distribuído por todas as Minas Gerais, no sentido de também servir de exemplo e colocar medo nos colonos para que eles não se revoltassem mais contra os portugueses. Bom, em resumo, essas duas revoltas coloniais, né, esses dois movimentos emancipacionistas foram importantes porque foi neles que começou a surgir uma ideia de nação brasileira. Foi a partir deles que as pessoas passaram a se identificar em ser brasileiro e entender que precisavam lutar para a sua independência, para se separar de Portugal, que dominava e explorava o Brasil como uma colônia. Isso foi muito importante, então, na formação da nossa identidade brasileira, né? Também é importante compreender as diferenças entre elas duas, né? Principalmente em relação às classes sociais que estavam envolvidas nelas. E é interessante, inclusive, parar para pensar por que 4 negros foram mortos em uma
e um branco foi morto em outra, né? E esse aqui, ele era o mais pobrezinho, por isso que ele morreu lá. Já aqui, né, esses eram ex-escravos, alfaiates, né, faziam parte do exército, mas não tinham, né, nenhum grande nome. Então, é importante também parar para pensar questões raciais do nosso país, de preconceitos que existem desde esta época, né? Então, aqui, né, 4 pessoas foram executadas para servir de exemplo, de forma extremamente violenta, e ali uma pessoa, mas, né, temos que parar para pensar nas classes sociais, na questão racial aí que está relacionada a isso e que está relacionado também à formação do nosso país, né? Ok? Então, é essa a nossa aula. Espero que eu tenha contemplado as suas dúvidas. Caso tenha outras dúvidas, a gente pode entrar em contato. O professor está à disposição. Cuide-se, fique em casa. Vamos aprender juntos. Tchau!